Tendo passado por 2 cesarianas, Adelir queria dar à luz por parto normal, e deixou o hospital quando lhe informaram que isso não seria possível. Quando voltava para casa para ter seu bebê, foi apanhada por policiais militares, levada de volta ao hospital e forçada a se submeter a uma cesariana. Parece que os partos normais são considerados prolongados e imprevisíveis demais para muitos hospitais brasileiros. Mesmo em países onde a escolha da mulher é respeitada, cesarianas são surpreendentemente comuns. Muitas pessoas são informadas de que, depois da primeira cesariana, terão que fazer sempre cesariana, porque a cicatriz no útero poderia se romper sob a pressão das contrações, mas isso não é verdade. Hoje acredita-se não haver risco extra significativo em dar à luz, por parto normal, após até 4 cesarianas anteriores. Em alguns hospitais nos Estados Unidos, até 70% dos nascimentos são por cesariana. A média no país fica em substanciais 32%. É típico que haja entre 1/4 e 1/3 dos nascimentos por cesariana nos países desenvolvidos, e muitos países em desenvolvimento não ficam atrás. Na verdade, alguns estão até à frente. República Dominicana, Irã, Argentina, México e Cuba estão na faixa dos 30% e 40%. Desnecessário dizer que nem sempre foi assim. Cesarianas são usadas com parcimônia há séculos, geralmente para salvar um bebê de ficar aprisionado dentro de uma mãe agonizante. O último século, porém, com o avanço da anestesia e o aperfeiçoamento das técnicas cirúrgicas, trouxe a oportunidade de salvar não apenas o bebê, mas a mãe também. Se antes um bebê podia morrer por falta de oxigênio num parto difícil ou uma mãe podia sofrer hemorragia, as cesarianas proporcionaram uma alternativa mais segura. A partir do final da década de 1940, tornaram-se cada vez mais comuns à medida que os antibióticos atenuavam o risco à mãe. A década de 1970 testemunhou um grande crescimento, que continua com força total desde então. As cesarianas são agora a cirurgia abdominal mais comum do mundo. Grande parte da imprensa popular, alimentando as polêmicas, pode levar você a acreditar que esse aumento se deva à opção comodista pela alternativa rápida, conveniente e indolor, em vez de horas de trabalho de parto, além da preservação da vagina. Embora as taxas de cesarianas eletivas pré-trabalho de parto venham crescendo, a maior parte do aumento deve-se na verdade a cesarianas extras realizadas durante o trabalho de parto, seguindo recomendações de parteiras e obstetras. Mesmo nos serviços de saúde públicos, como o National Health Service do Reino Unido, os médicos passaram a recorrer mais depressa às cesarianas quando as coisas ficam difíceis. Estamos falando de trabalhos de parto que não avançam com rapidez suficiente, bebês grandes que poderiam ficar presos ou partos pélvicos, em que o bebê está numa posição ruim e não pode ser virado. Para muitas mulheres, a recomendação médica de uma cesariana durante o trabalho de parto vem na forma de um alívio cheio de culpa, oferecendo a oportunidade de escapar da dor, da exaustão e do medo de um parto normal. A própria existência de uma alternativa prontamente disponível ao parto natural contribui para que as mulheres achem que forçar a saída do bebê é difícil ou arriscado demais. Mas a realidade é diferente. Na média, os riscos envolvidos em uma cesariana planejada excedem os riscos de um parto normal. Na França, por exemplo, cerca de 4 mulheres saudáveis morrem em cada 100 mil após o parto normal, mas cerca de 13 morrem após uma cesariana. Mesmo em circunstâncias não fatais, as cesarianas são mais perigosas que os partos normais. Infecções, hemorragia e problemas com anestesia, em suma, todos os riscos de uma cirurgia abdominal estão presentes. As cesarianas são uma alternativa crucial ao parto normal em circunstâncias necessárias. Algumas mulheres não têm opção senão dar à luz dessa maneira. A Organização Mundial da Saúde estima que a taxa ideal de cesarianas deveria estar entre 10% e 15% de todos os nascimentos. É neste ponto que as mulheres e seus bebês estão protegidos dos riscos do parto, mas sem riscos desnecessários da cirurgia. No entanto, para os médicos, é um desafio decidir quais mulheres devem passar pela cesariana. Para mulheres que optam por uma cesariana eletiva, os riscos não costumam ser plenamente explicados ou sequer mencionados pelos profissionais de saúde. Nas circunstâncias atuais, os maiores riscos da cesariana para o bebê tendem a estar ligados aos primeiros dias e semanas de vida. Eis o que o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido tem a dizer sobre o assunto. Às vezes a pele do bebê pode ser cortada ao se abrir o ventre. Isso acontece em 2 entre cada 100 bebês nascidos por cesariana, mas geralmente é curado sem qualquer dano adicional. O problema mais comum afetando bebês nascidos por cesariana são dificuldades na respiração, embora isso costume ser um problema para bebês prematuros. Para bebês nascidos de cesárea, com 39 semanas ou mais, esse risco respiratório se reduz significativamente a um nível semelhante ao associado ao parto normal. Logo após o nascimento, e nos primeiros dias de vida, seu bebê pode respirar rápido demais, mas a maioria dos recém-nascidos recupera-se completamente após 2 ou 3 dias. Raras são as menções aos impactos de longo prazo do nascimento por cesariana no bebê em desenvolvimento. O que antes era considerado uma alternativa inofensiva ao parto normal vem tendo seus riscos à saúde, tanto da mãe quanto do bebê, cada vez mais reconhecidos. Nos primeiros dias, por exemplo, os bebês nascidos por cesariana são mais suscetíveis às infecções. Até 80% dos casos de infecções por sarem recém-nascidos ocorrem nos nascidos por cesariana, que também têm uma tendência maior a desenvolver alergias. Os bebês de mães alérgicas, que são provavelmente predispostos à alergia, têm uma chance 7 vezes maior de também desenvolver alergia se tiverem nascido por cesariana. Os bebês de cesariana também têm uma chance maior de serem diagnosticados como autistas. Pesquisadores do Centro para Controle de Doenças, CDC, dos Estados Unidos estimam que 8 em cada 100 crianças atualmente autistas estariam protegidas de desenvolver a doença caso ninguém nascesse de cesárea. Da mesma forma, pessoas com transtorno obsessivo compulsivo têm o dobro de chances de terem nascido por cesariana. Algumas doenças autoimunes também foram associadas à cesariana, como a diabetes tipo 1 e a doença celíaca. Até a obesidade tem alguma ligação. Num estudo de brasileiros adultos jovens, 15% daqueles nascidos por cesariana eram obesos, comparados com 10% daqueles nascidos de parto normal. Você deve ter notado a conexão. Essas são as doenças do século XXI. Embora cada uma delas resulte de múltiplos fatores de riscos ambientais, predisposições genéticas, a coincidência entre cesarianas e o maior risco de surgimentos dessas doenças é impressionante. Amostras da microbiota do intestino de bebês podem revelar se eles nasceram de parto normal ou não, muitos meses após o nascimento. A microbiota vaginal que coloniza o corpo de um recém-nascido por dentro e por fora não consegue colonizar um bebê nascido por cesariana. Em vez disso, ele encontra primeiro os micróbios do ambiente, enquanto seu corpinho é puxado por mãos com luvas, mostrado aos ansiosos pais e depois conduzido pela sala de cirurgia para ser enxugado com uma toalha e examinado. Numa cirurgia esterilizada, isso pode significar as piores infecções hospitalares, Streptococcus, Pseudomonas e Clostridium difficile talvez, bem como a pele da mãe, do pai e da equipe médica. São esses micro-organismos da pele que formam a base da microbiota do intestino do bebê nascido por cesariana.
Se por um lado, a microbiota da vagina da mãe e do intestino da criança são semelhantes após um parto natural, por outro, a comunidade microbiana do bebê nascido por cesariana não se assemelha à de sua mãe. Em vez das bactérias que digerem lactose, lactobacillus, prevotella e assemelhadas, fornecidas pelo parto normal, os micróbios da pele estão presentes, Staphylococcus, Corynebacterium, Propionibacterium, e assim por diante. Não são bactérias que digerem lactose, mas espécies que adoram sebo e muco. O que deveria ser o início de um bosque de carvalhos mais parece uma floresta de pinheiros. Pesquisas aos poucos vêm desvendando quais são as consequências dessa diferença na microbiota associadas ao nascimento por cesariana. Qualquer que seja o mecanismo subjacente, as preocupações com o impacto da forma de parto no desenvolvimento futuro da microbiota do intestino foram suficientes para levar o cientista do microbioma Rob Knight à ação quando sua esposa teve que passar por uma cesariana de emergência no nascimento de sua filha em 2012. Tendo se envolvido em diversos estudos sobre o desenvolvimento da flora intestinal infantil, Knight estava disposto a tentar impedir quaisquer consequências negativas da cesárea. Após aguardar que a equipe médica saísse da sala, usou um cotonete para transferir microbiota vaginal de sua esposa para a filha. Embora esse ato subversivo não costume receber apoio entre a equipe médica obstétrica, seu potencial é grande. Rob Knight e Maria Glória Domingues Belo, que é professora do Departamento de Medicina da Universidade de Nova York, agora vem realizando um grande teste clínico para descobrir se o ato de transferir micróbios da vagina de uma mulher para seu recém-nascido pode atenuar alguns dos efeitos de curto e longo prazo das cesarianas. A técnica experimental é simples. Um pequeno pedaço de gaze é inserido na vagina da mãe uma hora antes de entrar na sala de cirurgia. Logo antes do primeiro corte, a gaze é removida e colocada num pote esterilizado. Poucos minutos depois, quando o bebê já saiu, ele é esfregado com a gaze, primeiro na boca, depois pelo rosto e no resto do corpo. Trata-se de uma intervenção simples, mas eficaz. Resultados preliminares da análise de 17 bebês nascidos em hospitais de Porto Rico mostram que a flora intestinal dos bebês inoculados estava mais próxima da microbiota vaginal e anal de sua mãe do que a dos outros bebês nascidos por cesariana. Embora essa medida não tenha normalizado por completo a microbiota daqueles bebês, o impacto foi significativo, aumentando o número das espécies normalmente vistas em crianças nascidas de parto normal. As consequências microbianas dos nascimentos por parto normal e cesariana levantam algumas questões intrigantes para as quais ainda não temos respostas. Qual o impacto de um parto na água sobre o primeiro inóculo do bebê? Qual a ação da água morna, possivelmente impregnada com os restos de algum composto antibacteriano, usado para limpar a superfície da banheira, sobre a microbiota vaginal e sua transferência para a pele e a boca do bebê? E os nascimentos em que o recém-nascido surge ainda envolto no saco amniótico, sem nenhum contato com os micróbios genitais da mãe? E como comparar, em termos microbianos, o parto domiciliar e o realizado no ambiente supostamente mais limpo de um hospital? Mesmo os partos normais são relativamente estéreis no mundo ocidental. Em comparação com os partos, muitas vezes feitos em casa, de grandes áreas da África, Ásia e América do Sul, dar à luz na maior parte da Europa, da América do Norte e da Australásia é um processo altamente medicalizado. Camas, mãos e instrumentos são lavados com sabonetes antibacterianos e esfregados com álcool antes de entrarem em contato com a mulher em trabalho de parto e seu bebê. Quase metade das mulheres americanas recebem aplicações intravenosas de antibióticos para impedir que transmitam bactérias nocivas, como estreptococcus do grupo B, aos seus bebês. E todos os bebês americanos recebem uma dose de antibióticos logo após o nascimento, para o caso de a mãe ter gonorreia, o que poderia, em raras situações, causar uma infecção ocular. Ignace, em meu vez, ficaria satisfeito em ver suas medidas antissépticas empregadas de forma tão completa e eficaz, e não há dúvida de que alguns milhares de mães e bebês estejam vivos hoje graças a essa higiene. Mas isso é diferente do que o genoma e o microbioma humano esperam. E essa diferença e suas consequências deveriam orientar o próximo passo na melhoria dos cuidados médicos a gestantes e bebês. Em última análise, esse não é um dilema que as mulheres devam enfrentar sozinhas ou lidar com a culpa. Não é o grupo relativamente pequeno de mulheres que optam pela cesariana eletiva pré-trabalho de parto que precisa mudar, mas toda uma cultura de medicalização do nascimento. Já existem muitas iniciativas para reduzir a taxa de cesarianas ao redor do mundo, a maioria enfocando os riscos para a mãe e o uso de recursos escassos em procedimentos cirúrgicos desnecessários. A essas preocupações deveria se juntar uma maior compreensão dos riscos e benefícios dos partos por cesariana para a saúde dos recém-nascidos, tanto a curto quanto a longo prazo. Depois dos primeiros segundos de vida e dos micróbios que os acompanham, as sementes da microbiota de um bebê ainda têm um longo caminho a percorrer para chegar à maturidade. O que se desenvolverá depois depende dos cuidados nos dias, semanas e meses que virão. Em 1983, a professora Jenny Brand Miller teve um filho. Alguns dias depois, foi forçada a desenvolver um interesse particular pela cólica infantil. Seu bebê chorava inconsolavelmente, embora parecesse saudável.